E aí vem uma teoria muito importante e interessante, Manuel, que é a teoria da alostase. Ela reconhece uma inteligência corporal que não é consciente, que não é certo grau, com o que a gente vê na psiquiatria em si. Né? Os eventos adversos da infância, esses traumas, essas privações, fazem essa tendência de deixar a pessoa mais inflamada e... A pessoa chega e você tem que colher uma história. Ela não é a fotografia daquele momento, daquele sintoma específico, você está dentro de um contexto amplo, né? Por exemplo, sou psiquiatra, eu estou atendendo a pessoa, mas eu tenho que ver a parte endocrinológica. Perfeito. Um neurologista tem que entender da parte cardiológica também, por causa dessas conversas. E aí tem uma outra, né? Porque a gente falou da desautonomia. Então... o controle do corpo, do cérebro, através dos nervos e como que ele chega em todo o resto do corpo, como que o corpo responde através dos nervos. Mas tem essa outra via, também muito importante, que é um pouco mais hormonal. Porque a gente tem aquele eixo, né? Hipotálamo, hipófise, suprarrenal, que a gente consegue... Então você imagina, tem as glândulas lá no cérebro, o cérebro tem uma glândula que é como se fosse uma glândula mestra de várias outras dos cérebros, é dali que ele controla a tireoide, é dali que ele controla a suprarrenal. A suprarrenal, que é essa glândula, elas ficam atrás ficam ali da parte de trás das nossas costas aqui, em cima do rim. Lá atrás do bucho. Atrás do bucho, aqui no lombo. Fica aqui no lombo. E é delas que vem o controle do que a gente chamaria de estresse. Então, quando fala assim, é muito estresse. Hormonalmente... cortisol e adrenalina. É isso. Tá tudo ali nas suprarrenais, ou adrenais, né? As adrenais, elas conversam com o sistema de estresse. E aí eu acho interessante porque... tem essa relação direta entre esses hormônios e o sistema imunológico. Total. Então a gente até agora estava falando das doenças, uma doença neurológica, uma doença gástrica, um batimento cardíaco que pode subir ou aumentar, a pressão que pode subir ou aumentar. Mas o estresse e esse eixo cérebro e corpo, mente e corpo, essa união, também influencia na gente pegar a doença. Pegar a doença infecciosa, né? Cara, hoje é perfeito, aí vocês estão vendo como tudo está conectado, essa é a visão realmente que o Dr. Manuel está passando, que faz sentido hoje dentro, a gente está falando aqui de ciência, a gente está falando aqui de achismo, etc e tal, a gente está falando do que está sendo estudado hoje no mundo inteiro, né? E aí vem uma teoria muito importante e interessante, Manuel, que é a teoria da alostase, né? A alostase é uma teoria que surge ao final do século passado. Alguns entendem como uma substituição ou um upgrade da teoria da homeostase. Porque a homeostase acredita em quê? O que seria a homeostase, né? O seu corpo ele sofre um estímulo, ele reage àquele estímulo, se adapta, né? E depois ele volta para uma linha de base. Então, esse modelo da homeostase é um modelo reativo. Né? Como se você estivesse ali paradinho, né? E aí você sofre uma agressão ou um estímulo do meio. Você comeu uma coisa que poderia não fazer bem. E volta a uma linha de base. Você teve um trauma, né? Recebeu uma batida. Agora, o grande avanço que a gente teve ao final do último século foi entender que o nosso cérebro ele não é reativo. Ele está o tempo inteiro trabalhando, independente de você estar tendo estímulo externo ou não. O nosso cérebro, na verdade, ele é preditivo. Ele está sempre procurando prever alguma coisa que vai acontecer e ele prevê com base nas suas experiências, né? Ou seja, a gente está sempre de alguma maneira aprendendo. E o nosso corpo como um todo é assim. E aí entra essa teoria das redes de controle alostático que participam desse aprendizado do corpo e as bases, os mecanismos de funcionamento dessa rede de controle, os moduladores, os mediadores, né, o termo mais correto é justamente o que você falou, o sistema imunológico, o eixo, hipotálamo, hipófise e adrenal, e as citocinas participam muito, são componentes celulares que participam do processo inflamatório, né? Então, de certa maneira, a gente está, desde a nossa infância, e alguns acreditam que até desde o momento intraútero,
aprendendo a modular o nosso corpo. E com base na carga de estresse nesses estímulos recebidos desde a infância, quiçá desde intraútero, a gente pode ter um modus operandi de funcionamento neurohormonal, que inclui, inclusive, processos inflamatórios e a própria imunidade. A nossa imunidade pode variar em função disso. Nesse conceito de homeostase como algo mais simples, é como se o corpo fosse passivo. Reativo. Você tá lá parado, aí eu recebi um trauma, alguma coisa me bateu. Eu ia fazer isso agora, eu procurei aqui se tinha alguma caneta, porque eu ia jogar pro Manuel. Né? Se nós fôssemos reativos, só reativos, o tempo do cérebro dele perceber o movimento, né, e pegar a caneta não ia dar o time, ele ia deixar cair. Não consegui fazer. Na verdade, na hora que eu fiz o movimento inicial, a mente dele já previu em milésimos de segundo o que estava acontecendo, já simulou o movimento da mão para que ele pudesse pegar o objeto. Não sei se você entendeu o que eu estou fazendo. Mas quando eu dou essa aula, eu pego um aluno e falo, ó, segura aí. Aí ele faz assim. Ou se ele for um esportista, ele está mais condicionado, ele pega. Se ele não for um esportista, pelo menos ele vai fazer um movimento, vai tentar pegar. Né? E isso são milésimos de segundo. Isso é um aprendizado. Né? Isso só pode ser feito porque a gente tem um cérebro preditivo e não reativo. Existe a alostase, né? Então, a alostase, ela reconhece uma inteligência corporal que não é consciente, que não está na nossa consciência clara, a gente não está percebendo ela. Mas é mais complexo do que o processo da consciência. É mais complexo do que um pensamento. 2 mais 2 é 4, ela é num nível corporal, é uma inteligência corporal. Que numa explicação, acho que mais simples, mais clara, assim, pra gente aprender, seria uma alergia da pessoa. Ela nunca foi exposta a um germe, ela nunca viu gato na vida. A primeira vez que ela vê gato, uma boa analogia. Ela pode ter uma alergia porque ela não aprendeu, mas talvez se ela for exposta mais cedo a algum alérgico, ela pode se acostumar e aí você vai ter uma pessoa... Dar uma resposta. Ter uma resposta, né? E ao mesmo tempo, se esse aprendizado, né? Esse aprendizado for feito de um jeito meio cruzado, meio torto, você pode já desenvolver uma doença autoimune ou você ter uma reação alérgica que não faz muito sentido, uma inflamação, e aí você tem essa conversa. Isso a gente está tocando, pessoal, numa coisa muito importante, porque a gente está, em outras palavras, dizendo que a história de uma doença, ela não se desenha só naquele momento do sintoma. Ela pode começar muito antes. E a gente tem estudos sobre isso, tá? A gente hoje tem uma nomenclatura, em inglês é ACE em inglês, mas em português ficaria como eventos adversos da infância, ou experiências adversas da infância. E hoje a gente já tem catalogado experiências que podem acontecer, que vão desde experiências relacionadas a abuso físico, abuso sexual, abuso emocional, negligência infantil, problemas com pais e cuidadores, observando que as pessoas expostas a esses eventos na sua infância, elas vão ter a tendência ou um risco, né, falando de uma maneira mais científica, né, de desenvolver uma série de transtornos, inclusive risco aumentado de suicídio, risco aumentado de doenças, de transtornos psiquiátricos, risco aumentado de obesidade. Existe uma coorte, esse termo ACE, né, desculpe, ele surge na década de 90, Manuel, com uma coorte americana com 19 mil pacientes, né, estudando esse desfecho. Né, pessoas que foram expostas a esses eventos adversos e doenças que eventos muito graves que que a princípio você não esperaria que nenhuma criança deveria passar. A gente pode chamar isso de trauma. Um trauma, a gente poderia chamar de trauma, né? Tá? Eu acho que é pertinente. Pode ser um trauma no sentido de uma violência, ou não sei o desenho do estudo, mas hipoteticamente pode ser uma fome, uma privação, uma pobreza. Passar por desastres naturais, encarceramento de um dos pais, prisão, né? Mãe ou pai onde existia violência doméstica. É claro, na ciência a gente cataloga, né? A gente cria as conexões, então existem hoje, eu inclusive na minha anamnese eu colho esses dados, eu estou tentando... Esses eventos eu estou buscando, né, hoje com meus alunos fazer uma conexão, inclusive desses eventos com complicações pós-operatórias.
Isso é uma hipótese, tá? A minha hipótese é que pessoas que passaram por esses eventos, por terem uma resposta imunoinflamatória alterada, porque é isso que a gente está falando. Então, imaginem crianças, né, expostas desde cedo a esses estressores. É como se eles respondessem exageradamente a esses estímulos de luta ou fuga, né? Que é isso que a gente está falando, né? Em outras palavras, é como se eu gosto de dar um exemplo mais ou menos assim, né? Aquela criança cresceu num ambiente hostil, né? Então é como se você pegasse o sistema imunológico daquela que são os soldados do nosso corpo. Então você pega os soldados do nosso corpo e esses soldados estão sempre preparados para uma guerra. Então estão sempre com um fuzil ali e apontando. Tem que me defender. Porque o ambiente que ele cresceu exigia isso para sobrevivência. Né? E de repente, quando adulto, acontece um insulto, como uma cirurgia, que é um insulto inflamatório, e aquele organismo responde atirando para todo lado e destruindo o próprio corpo. Seria a base das doenças autoimunes também, né? Nessa mesma tônica. O estresse da infância num evento adverso. É uma teoria, hipoteticamente. Tá? Não, mas ele é hipoteticamente. A cirurgia é uma teoria que eu estou pesquisando. Só que ele é interessante porque eu gosto dessa hipótese, quero muito saber dos resultados disso aí, porque bate em certo grau com o que a gente vê na psiquiatria em si, né? Os eventos adversos da infância, esses traumas, essas privações, fazem essa tendência de deixar a pessoa mais inflamada e hoje em dia todos os estudos mais evoluídos de bipolaridade, de depressão, eles vão nesse viés da inflamação. Da inflamação crônica. Uma neuroinflamação. Uma neuroinflamação. E aí tem esse termo que eu acho que ele até resume muita coisa que a gente disse, né? Que é a psiconeuroimunologia. Perfeito. Que é essa neuroimunologia. A gente já tem um estudo muito grande, existem neuroimunologistas, e a gente precisa desse passo, a gente está trabalhando, né? Já existe esse passo muito ambicioso, que é a psiconeuroimunologia. É perceber um evento traumático, algo que acontece dentro da psique, influenciando um sistema nervoso a trabalhar toda a imunologia da pessoa e transformar a forma como ela vai, a partir daí, no resto da vida adulta, funcionar, né? E, é claro, né, a gente está falando aqui de ciência, né, mas em ciência, né, existem muitas hipóteses, muitas teorias, né, e indo nessa tônica que o Manuel está citando, existem pesquisadores que relacionam essa neuroinflamação, inclusive, com o desenvolvimento de doenças degenerativas do cérebro, né, como Alzheimer, por exemplo, a própria doença de Parkinson, né, as síndromes parkinsonianas, as doenças que são relacionadas a um processo de envelhecimento, né, um processo de desgaste natural do sistema nervoso central, mas que também podem ter o componente inflamatório crônico, a neuroinflamação, como um dos fatores relacionados, né? Inclusive, pegando aí coortes, né? Coortes são séries, né? São vários pacientes acompanhados que desenvolveram Parkinson, por exemplo, mas tinham um passado de síndromes depressivas. Muito boa a sua leitura de síndrome depressiva. Síndrome depressiva. Exato, depressiva, né? E você vai ver, talvez aquela neuroinflamação foi um dos gatilhos que levou aquela pessoa a desenvolver uma degeneração sabida aí de certas áreas do cérebro. Pois é, a depressão, né, as síndromes depressivas, quando a pessoa fala assim, essa pessoa está deprimida, ela pode ter um processo que foi causado por diversos fatores. Mas quando a gente vai olhar cada pessoa com síndrome depressiva, cada pessoa deprimida, ela é mais ou menos parecida em diversos aspectos. Então, existe biologicamente é muito parecido biologicamente diversos quadros depressivos entre si. Só que a causa deles pode ser muito diversa, pode ser muito diferente. Mas tudo, no final das contas, parece que culmina num processo, vai ser resumido nesse processo neuroinflamatório, uma inflamação dessas regiões. Eu acho que a gente tem que olhar com carinho para tudo isso. Nesse final de semana eu assisti um documentário fantástico chamado The Wisdom of Trauma. A sabedoria do trauma, seria algo assim. E fala, né, um pouco sobre essa história que a gente tem que ver melhor, né, que são os eventos traumáticos, entendendo que a gente considera às vezes trauma. Eu falo, sofrimento, não tem como a gente colocar quem está nos assistindo, eu estou mostrando um copo d'água, que está nos ouvindo, eu estou mostrando um copo d'água, né? Sofrimento não tem como a gente colocar num copo d'água, né, e medir a quantidade do sofrimento de cada um. Isso é uma coisa muito particular,
né? A exposição de cada um e como a psique daquele indivíduo vai reverberar isso, né? E tem a ver com cultura também, né? Esse fator, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui, posso, mano? Tem tempo? Vai, manda ver, vamos ver. Não, assim, para dizer como que as coisas reverberam, né? Dentro da nossa cultura, né? Se você pegar uma mulher, né? E colocar para desfilar numa escola de samba, né? Ela vai achar aquilo legal, falar, olha, você vai ter que, ou você vai obrigar aquela pessoa, horrível, né? Esse exemplo que eu tô dando, obrigar alguém, mas só um exemplo, tá, pessoal? Tá. Você vai pegar aquela pessoa e vai obrigar, ao final desse início do ano que vem, você vai desfilar no destaque na escola de samba, né? E a pessoa pode até achar, pô, que legal. Pode ser uma honra. Que Nossa, honra, sempre quis, né? sempre sonhei com Agora, isso. se você pegar uma mulher islâmica e fizer isso, vai ser um trauma terrível pro resto da vida dela, porque isso vai totalmente contra a cultura dela, que a gente chama, né, de pré-programação da pessoa, né? Então, dosar o que é trauma para um e para outro é muito relativo, né? Às vezes, isso não foi nada. Poxa, quem somos nós para dizer que aquele evento não foi nada? Então, isso é uma coisa muito pessoal, a gente tem que levar em consideração e pode estar relacionado a vários desfechos. Como eu disse, a gente tem estudado alguns pontos em comum, que são os eventos adversos. Só concluindo, nesse documentário que eu vi, tem uma parte bem interessante, Manuel, que é um trabalho, né, feito nos Estados Unidos para presidiários, né? Inclusive pessoas que estão com prisão perpétua. Eu estava falando há pouco sobre isso, né? E no presídio eles fazem uma roda, né, com uma pessoa, um terapeuta ao centro, uma roda bem grande, né, de presos. E aí eles vão fazendo perguntas, né? Quem aqui, quando era criança, sofreu devido a maltrato, deu um passo à frente? Um passo. Quem aqui, quando era criança, viu a mãe ou o pai sendo agredido? Quem aqui foi tratado com xingamentos? Cara, impressionante, que a roda vai afunilando e no final fica um olhando para o outro ali no centro. Ou seja, eles estão ali, eles fizeram coisas erradas, realmente estão pagando por isso, mas tem uma história de vida por trás. Sim. Isso envolve a questão social, que é o que eu estou falando aqui, mas também envolve a questão da doença. Também tem uma história por trás da doença e a gente precisa conhecer. Pois é, quando a gente vai puxando os fios, né? Quando você vai realmente aprofundando nesses conhecimentos do corpo, conhecimento do psiquismo e tudo mais, é muito difícil de você acabar não entrando na outra área, né? É muito difícil de você se manter dentro dessas fronteiras se você for realmente curioso e tiver nessa disposição, nessa curiosidade, nessa abertura de entender o processo inteiro, né? De não chegar ali, a partir daqui é com a psicologia, eu não vou entender mais, né? Tem essa coisa, você falou e aí veio a gente já tá encerrando, tá? Aqui o pessoal tá... eu quero vir de novo. Assim, olha me convidando. Encerra, me convidando pra vir de novo. A gente conversa de novo outro dia, tá tudo bem, não tem problema. Não, divide, faz 2. Mas é porque tem a coisa do que a sua mente pode ter esquecido, mas talvez seu corpo se lembre, né? Aí a gente entra num paradigma do inconsciente ou do subconsciente. Essa frase eu vou deixar ela como abertura para o programa de trauma que a gente vai ter. Poxa, que legal. Muito mas bom. Assim, eu trouxe aqui, eu separei